Falar de esportes, meu querido Antônio Carmo, mais uma segunda-feira. Bom dia, companheiro. Bom dia para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo. Ano 22, semana passada, segunda passada foi você, hoje sou eu, do Estúdio 2, né, Nicolini? É isso, a gente não para e a informação também. E a Copa não para, meu querido Antônio Carmo. Temos os 4 semifinalistas definidos. Na sexta, a gente teve a Espanha com gol no finalzinho. Como sai gol no finalzinho nessa Copa do Mundo? Carmo, a gente falava disso já nos campeonatos aqui locais e a Copa virou pródiga nisso, né? Vários jogos decididos após os 40 minutos do segundo tempo. Foi o caso do jogo da Espanha, as quartas de final, 2-1 em cima da Bélgica. A Inglaterra mostrou para o Brasil como é que marca o Haaland e fez até ele ser substituído no final do jogo, venceu a Noruega por 2-1. E a Argentina, de novo, suou sangue para passar da Suíça, precisou da prorrogação, 3-1 e os 4 vão para a final. França, Espanha, Inglaterra e Argentina, Antônio Carmo. Você falou aí dos gols no final, me lembra o velho guerreiro Chacrinha, né, que dizia, um programa que só acaba quando termina, então você não pode deixar o desânimo acontecer, não. Você falou do Haaland, né, que foi substituído contra a Inglaterra. Eu fiquei pensando na hora lá, Nicolene, tirar o Haaland da Noruega, com todo o respeito aqui, uma comparação besta, é como se o Brasil estivesse jogando um jogo daquele porte e você tirasse o Pelé. Porque o Haaland é o Pelé da Noruega, quer dizer, o Pelé podia estar mancando com uma perna só, você deixaria o Pelé para tentar nos últimos minutos alguma coisa pelo Brasil. O Pelé nunca jogou uma prorrogação, né? Interessante isso, pela seleção brasileira em Copa do Mundo. Ele sempre resolvia antes, né? E aí o técnico lá resolveu tirar o Haaland porque ele não estava fazendo nada. Mas, Nicolino, antes de começar a Copa do Mundo, nós falávamos aqui, e eu, no meu entender, dizia para você o seguinte, as duas maiores favoritas, né, antes da Copa, falei para você, França e Espanha. Aí estão França e Espanha que vão duelar amanhã. Depois eu colocava numa prateleira um pouco mais abaixo, Inglaterra e Portugal. E depois mais abaixo Argentina e depois o Brasil, lá para sexto, sétimo lugar, Brasil que terminou em 11º. Então, dos primeiros colocados, daquilo que eu tinha visto antes da Copa, Nicolini, só Portugal é que não chegou aí. Chegou a Argentina, no meu modo de entender, no lugar de Portugal. E como chegou, né? Sofrido, difícil, mas tá aí. Então chegaram as 4 seleções. Começamos com 48 seleções, a maior Copa do Mundo. Muitos já passearam, aproveitaram as belezas do México, do Canadá, dos Estados Unidos e já voaram para casa, já estão de volta para casa, né? E ficaram lá os 4 pitbulls desse momento no futebol mundial. Nicolini, num contexto geral aí, né, dos jogos todos que aconteceram, mas deu muita dó da Suíça, viu, Nicolini? Olha, a Suíça, para quem, o pessoal, todo mundo que acompanha deve ter visto, né, que empatou o jogo contra a Argentina 1-1 no segundo tempo, por volta de 20 e poucos minutos, e 2 minutos depois, o seu melhor jogador, não lembro o nome lá, foi expulso de campo nessa nova regra da FIFA. Ele deu Miguel lá, disse que foi chutado, se jogou, cartão amarelo pro Paredes da Argentina. Aí o VAR chamou o juiz, vem cá, houve nada não. Aí tem que trocar o cartão. Então você quis me enganar? Então tira o cartão do rapaz que eu dei e passo para você. Só que ele já tinha um cartão amarelo, Nicolini. E aí tomou o vermelho. Nicolini, a Suíça, não dá para falar assim que vai, que dá, porque não aconteceu. Suíça ia virar aquele jogo, Nicolini. Suíça tinha empatado o jogo 1-1, mas apertou a Argentina, jogou a Argentina nas cordas. Eram 20 minutos do segundo tempo de um massacre suíço contra a Argentina. Só dava a Suíça. O Dibu Martínez já tinha feito 2 grandes defesas, até que saiu o gol de empate numa jogada trabalhada, bonita. Eu olhando o jogo falei, a Suíça vai virar, porque o técnico lá, o Scaloni, já estava preparando 2 alterações defensivas para proteger o meio-campo, para arrumar, e aí aconteceu esse lance, acabou o jogo. A partir dali, a Suíça não teve mais força, com um jogador a menos, não se sentiu confortável para atacar um pouco mais a Argentina, e com 25 do segundo tempo falou agora,
é esperar mais 20 minutos do segundo tempo, mais 30 de prorrogação e vão para os pênaltis, né? E quase conseguiu. Tomou o gol, o segundo gol da Argentina, aí foi ataque contra a defesa. Aí não teve graça mais o jogo, né? A Argentina cansada. A Argentina terminou um jogo com um goleiro e 10 atacantes, Nicolini. Não, colocou Otamendi. O técnico colocou Otamendi, que falou: você sozinho resolve as coisas da minha zaga aqui, tá certo? Se alguém quiser passar, você enfia o pé. Colocou Otamendi e todo mundo para frente. O Thiago Almada entrou muito bem no segundo tempo e até o Flaco Lopes, que entrou no começo do segundo tempo da prorrogação, fez uma boa jogada, passando a bola para o golaço foi o Julián Álvares, né? Meteu uma bola lá no ângulo espetacular. E aí depois saiu um terceiro gol. A Nicolini, a Argentina classificou-se porque houve um fato extra dentro do jogo. Uma bobagem do jogador suíço. Eu acho que eu penso aqui que se não tivesse acontecido aquilo, a Suíça ia virar o jogo. A Argentina chega extenuada, cansada, arrebentada, 2 prorrogações, uma vitória na Bacia das Almas contra o Egito, sofrendo muito, time cansado. Messi não jogou bem sábado, mesmo assim bateu o escanteio pro gol, fez 1 ou 2 jogadas, perdeu um gol cara a cara com o goleiro, mas é o Messi, né? Todo mundo na Argentina joga por ele. E de resto, Nicolino, a Inglaterra, que tem um craque da camisa 10, que é o Bellingham, esse joga demais. Esse aí, ó, se eu fosse escolher, escolhe um só da Copa, vai. Nicolino, se falasse pra mim, escolhe um só da Copa e traz pro seu time. O 10 da Inglaterra, o Bellingham. Meu Deus do céu. Esse cara não joga, esse cara desfila, né? Esse cara é um... É 10, né? É 10. Joga de 10, é 10, né? 10, joga de 10. Olha, mas tem o Messi, claro que tem o Messi, mas eu ficava com o Bellingham, viu? Que cracaço de bola. E esse Rodri da Espanha, que já ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo, é um volante meio espetacular, joga com camisa por dentro de calção, meio erguido, parece o Clodoaldo dos anos 70, Nicolai. Que categoria, que jogador fantástico esse Rodri da Espanha, né? É legal a gente ver esses craques que a gente já conhecia, obviamente, mas que estão pontuando aí na Copa do Mundo. E a França, Nicolini? E a França, que a gente já falou aqui na sexta-feira, quem que para esse quarteto ofensivo da França? Ninguém. Então, vamos ver, França, Espanha, Argentina e Inglaterra, ó. Preparem os seus corações, né? Quem tem problema aí de pressão, toma o remedinho. Quem gosta do jogo, quem gosta da Copa do Mundo, tá acabando. Acompanha amanhã e quarta-feira. Olha, emoções previstas aí, viu, Nicolini? Eu não tenho dúvida disso, meu querido Antônio Carmo. Amanhã, França e Espanha. Há quem diga que é a final antecipada da Copa, Antônio Carmo. Você concorda com isso? Ou a Inglaterra esse ano parece que depois de 60 anos vai chegar? Tem bola, a Argentina tem bola. Não dá para duvidar da Argentina, Nicolás. Eu tô achando que a Inglaterra vai tirar a Argentina amanhã, quarta, né? Tô achando, apenas achando. Eu acho que o estoque de surpresas, de milagres da Argentina acabou, Nicolás. Não dá mais. E contra a Inglaterra, com Bellingham, Kane e tudo mais, apesar que a Inglaterra sofreu contra a Noruega, tomou 1-0, empatou, tomou um segundo gol que foi invalidado, o Haaland fez uma falta descarada dentro da área, e ali é falta, não tem jeito, tem gente que acha que não podia marcar aquela falta, porque ainda não havia sido autorizada a cobrança do time norueguês, mas as mudanças da regra, Nicolino, fizeram o jogador da Suíça ser expulso e anularam o gol da Noruega aí, por conta da falta do Haaland, que foi visível, né? Então, algumas discussões, a gente vai ver muito isso depois no Campeonato Brasileiro, e a gente vai penar um pouco aí, Nicolás. Vamos acompanhar tudo, ver como é que vai funcionar, se vai dar tudo certo por aqui, a Copa do Mundo aí que tá mostrando tudo isso daí. Mas eu não acho que seja uma final antecipada. E na minha opinião, Nicolás, na minha modesta opinião, se me permitisse, dos 4 times aí, para mim, a Espanha que está jogando menos. Para mim, a França em segundo, a Argentina em terceiro e a França em quarto. Houvesse um quadrangular aí, 3 jogos aí, eu colocaria nessa ordem aí a definição da Copa do Mundo. Por isso que eu acho que a França passa e acho que a Inglaterra passa. Mas é apenas um achismo, porque pode a Espanha sabe ficar com a bola, vai dar um trabalho danado para a França amanhã, como a França teve naquele jogo que teve que suar muito
para passar pelo Marrocos e tudo mais. E agora, vamos aí, Nicolini, agora não tem mais cachorrinho pequeno não, viu, Nicolini? Agora todo mundo, quem chegou nessa fase aí, fala, eu não largo o osso mesmo não, eu vou vender, mas vou vender caro se houver minha derrota aqui, né? Porque é o momento máximo. É isso, meu querido Antônio Carlos. Vamos ficar de olho. 2 jogos eletrizantes de semifinais da Copa, os 2 às 4 da tarde. Amanhã, França e Espanha. Na quarta-feira, Inglaterra e Argentina. Os 4 grandes chegaram na decisão. Quando pintaram as quartas de final, né, a gente falava, era para ser o Brasil no lugar da Noruega contra a Inglaterra. E eu acho que daí a gente não teria bola mesmo para passar da Inglaterra, pela bola que a gente estava jogando. Tinha bola para passar da Noruega, Antônio Carlos. Eu achei que foi uma tragédia a derrota brasileira para a Noruega, do jeito que foi, né? Tomando gol no final, do jeito que foi, exato. De crueldade, né? E o Brasil cozinhando o jogo com 30 minutos no segundo tempo, num 0-0, inadmissível, né? Por um selecionado brasileiro numa Copa do Mundo. Foi tudo errado. Mas aí, ó, a Inglaterra chegou, tirou a Noruega, valeu Noruega, os vikings foram lá remar no aeroporto, Antônio Carmo, né, maravilhoso, fazendo festa. Né? E tem que fazer, Nicolino, porque a Noruega, antes da Copa, não era ninguém. Hoje a Noruega pode pleitear uma vaga na primeira prateleira do futebol europeu, junto com França, com Espanha, com Inglaterra, com Portugal e Noruega. Dá licença que eu estou chegando aqui. E se continuar assim, porque é importante, né, Nicolino? Daqui a pouco o Haaland para de jogar. Quantos anos? Daqui 8 anos, sei lá. O Odegaard, o Berg, os caras, não, tem vários jogadores de qualidade. Daqui a pouco não tem. Então tem, será que tem renovação lá pelos lados? Tem escolinha lá no gelo, na Noruega, lá, Nicolini? Tem a escolinha do Moreira lá, a escolinha do Toninho Tando lá, pela Noruega, para fazer novos jogadores, né? Novos Haalands, novos Odegaard, ou isso aí foi uma geração que surgiu por acaso, né? É isso que tem que ver, porque você tem que ter novos jogadores, isso para todo mundo, para o mundo inteiro. E daqui a pouco esse pessoal aí fica mais velho. Mas a Noruega mostrou a sua cara, mostrou o seu futebol, mostrou como é que joga, fez uma belíssima Copa e volta de cabeça erguida, tem que ser recebida assim como o Marrocos, como outras seleções que voltam para casa saudados pela torcida, viu, Nicolini? É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos acompanhar agora as semifinais e nós vamos contando tudo. Ó, uma notícia alvissareira que surge hoje e vem do Rio Grande do Sul, meu querido Antônio Carmo, é que o Grêmio acertou a contratação do meio-atacante Giovani Cabral, de Cabo Verde. 28 anos, chega para disputar o Campeonato Brasileiro, 1 ano e meio de contrato, meu querido Antônio Carmo. Olha aí, ó, o Gajo Luiz Castro ganhou um cabo-verdense, meu querido Antônio Carmo. Todo mundo fala português, pelo menos, né? Fala, não vai ter nenhum problema de adaptação. Aí é só tomar o chimarrão, se ele quiser aquele churrasco bom mesmo, lá tem, né? Não vai ter problema algum. É legal isso, interessante, porque ele chegou lá, ninguém conhecia, se bem que alguns jogadores de Cabo Verde já atuam fora, logicamente, aí pela Europa fora, mas vai ser legal, né? Ter um ou outro jogador aí dessas seleções, né? Que apareceram e que mostraram uma competência interessante na Copa, atuando por aqui, atuando em outros lugares do futebol mundial aí. É isso, né? Por falar em Grêmio, ele venceu o amistoso contra o Cruzeiro no Mané Garrincha esse final de semana, meu querido Antônio Carmo, 3-1, né? E tá aí, as equipes se preparando para a volta do campeonato. Né? O goleiro do Grêmio, acho que é o Daniel Grando. Sim. Pegou 2 pênaltis ali no jogo. Grando, pegou 2 pênaltis, foi um amistoso, um jogo amigável, como se costuma dizer lá em Portugal, mas foi a bola, ferveu lá, 3-1 para o Grêmio contra o Cruzeiro no Mané Garrincha, e o goleiro gremista pegando 2 pênaltis, um acho que foi o Caio Jorge que bateu, o outro foi o menino novo lá, o Peck, contratado pelo Cruzeiro, chegou lá, não sei se estava no era do Vasco, do Grêmio, tanta coisa também, e o goleiro gremista pegou 2 pênaltis. Ele está jogando porque o Everton, que é o titular, obviamente está de férias ainda depois do fracasso na seleção brasileira,
ele não tem culpa de nada, ele é o terceiro goleiro, né? Mas ele faz parte da relação. Não queira excluir, não. Não, eu acho que eu não tive lá. Não, tava lá sim, meu amigo. Você fez parte da coisa feia lá. Então, foi isso aí. Teve um amistoso do Corinthians contra o Cascavel, lá em Cascavel. Cascavel deu uma picada, empatou 1-1 com o Corinthians. E teve um amistoso no Maracanã, Fluminense e Bahia. Fluminense ganhou 2-0. Primeiro gol do Hulk, né? Não sei se foi de pênalti ou não. Gol do Hulk. Primeiro gol dele contra o Bahia. Mas o Rogério Ceni, rapaz, parecia jogo de Copa do Mundo. Mas reclamou. Achou com o árbitro. Você tá dando uma de otário aqui, rapaz. O que você tá falando? Falou assim mesmo. Tá fazendo o quê? Atrapalhando tudo. Que anulou um gol do Bahia logo no começo lá e tal. Olha, em meio Copa do jogo amigável, viu, Nicolas? Amistoso, hein? Imagina quando voltar o campeonato. Aliás, quinta-feira já volta, né? O Santos já joga quinta-feira, tem jogo sexta, sábado, jogos antecipados aí. É isso, o Brasil já está fora da Copa, quinta e sexta não tem jogo de Copa, tem terça e quarta. CBF já saiu marcando o jogo, cara, porque o calendário agora no segundo semestre é puxado com Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e tudo mais. Vai puxado, então já voltam os times. O Arboleda volta para o São Paulo, o Vasco ninguém sabe quem está dirigindo, e vamos que vamos, Antônio. Não, chegou um técnico novo lá. Chegou um português, que é isso? Um português, eu não sei o nome, Pedro Emanuel, talvez, técnico contratado pelo Vasco, não sei se já apresentou-se aí no fim de semana ou não. O que eu sei é que no currículo dele constam mais derrotas do que vitórias, viu, Nicolino? Então, o cara falou assim, então tá certo, ele veio pro time certo para dirigir o Vasco da Gama. Bagunça feita, continua aí. É um técnico português que chega aí para dirigir o Clube de Regatas Vasco da Gama. O pessoal vai se arrumando. Os jogos aí antecipados, né, colocados no meio da Copa do Mundo, dos times brasileiros, é porque o Santos, o Vasco, tem mais outro aí, eles jogam aquela repescagem da Sul-Americana, que quase ninguém está lembrando, mas existe. E essa repescagem já começa quarta-feira da semana que vem. Aí quarta-feira volta o Campeonato Brasileiro e retoma a Sul-Americana. E aí, então a CBF falou, bom, como tem esses jogos, já vamos dar um jeito de antecipando uns jogos aqui dos times que vão para a repescagem, e já acertou tudo aí, já para poder, como você disse, equacionar esse calendário aí. Olha, um outro registro, Série D, já em fase de mata-mata, Antônio Carmo. Só a Portuguesa passou, tá? Só a Portuguesa segue entre os 16, oitavas de final, vai pegar o Uberlândia nessa próxima fase, primeiro jogo em Minas, segundo jogo no Canindé, passou pelo Marcílio Dias, é isso, no final de semana, ganhando do Canindé 2-0, Antônio Carmo. O Velo Clube perdeu nos pênaltis para o São Luís do Rio Grande do Sul, ficou fora, e o 15 de Piracicaba cumpriu tabela com o Cianorte, tinha tomado 4-0 lá, empatou 0-0 no Barão no fim de semana, e tá fora, mas tá todo mundo com vaga para o ano que vem, viu, Carmo? Todos eles garantidos já na Série D do ano que vem, mas o pessoal quer acesso para a Série C. Esse ano sobem 6. E a Portuguesa está na briga e continua, vai pegar o Uberlândia, conforme você disse. Muitos jogos decididos nos pênaltis, Nicolini. Ontem eu tive a paciência de ver depois, né, com a facilidade que a rede social aqui nos proporciona, no YouTube. 3 decisões por pênaltis, a do Velo, né, que caiu para o São Luís lá em Juí. O estádio com muita gente presente, o Nacional, que ganhou nos pênaltis do Capital, e teve mais o Gama, lotado o estádio, Nicolás. O Gama é o principal time da Série D até agora, é o que mais pontuou, mas precisou dos pênaltis para ganhar não sei de quem. E com o estádio cheio, a torcida prestigiando o Gama, que tem uma longa história aí no futebol brasileiro. É isso. Seguem os campeonatos, Série B também segue, Antônio Carlos, a gente vai contando tudo aqui durante essa semana. O futebol das categorias, né, das divisões inferiores não parou no Brasil, os campeonatos seguem Série C, Série B, a Série D em fase decisiva, a gente vai acompanhando tudo de perto e contando aqui. Tá bom, comandante? Amanhã a gente vem para falar mais dessa semifinal, França e Espanha. Tire as crianças da sala agora, Antônio Carlos. Agora é só com ingresso de $5.000, viu, Nicole? Não dá mais para você entrar na geral lá para ver o jogo, não. Agora realmente é um jogo que promete ser espetacular. Os 2 jogos, né, prometem serem maravilhosos.
Vamos acompanhar tudo por aí, semana cheia. Um abraço aí para você, Cláudio Nicolini, os amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, hein, gente? Até mais.